Queridos, quintas de ativação. Deus, logo no início deste ano, Ele nos deu uma direção a respeito dos nossos cultos de quinta-feira, devido às urgências, né? E aquilo que verdadeiramente a igreja precisa estar empenhada, alinhada, não é? Diante de Deus para os próximos anos, para tudo aquilo que o Espírito de Deus já está fazendo no mundo, amém, queridos? Na igreja, em todas as partes do mundo, há um grande mover do Espírito, amém? E nós entendemos que existem alguns temas específicos que Deus ele está querendo trabalhar, restaurar nesses últimos dias, amém, querido? E um deles é os dons espirituais. Por quê, queridos? Há muito conflito, há muita confusão quando nós tratamos dos dons espirituais. Logicamente, a direção que o Espírito nos deu, na verdade não é simplesmente chamar você aqui e de repente num mover do Espírito, começar a declarar os dons espirituais para que você seja empoderado da glória de Deus. Não basta isso. Precisamos trabalhar, querido, ponto a ponto, amém? Detalhes que nós sabemos que ficou um vazio desde quando começou o movimento, o mover. O grande mover da restauração dos dons espirituais começa no ano de 1908, quando aconteceu o movimento da Rua Azusa, conhecido como movimento da Rua Azusa, né? E um dos primeiros dons do Espírito que foram restaurados foi o dom de orar em línguas, a busca de William Joseph Seymour e aqueles que se uniram a ele por essa busca, foi exatamente a respeito do dom de línguas, de orar, de falar em línguas, perfeito? Porém nós sabemos que os dons espirituais não se resumem em dom de línguas. Quando nós falamos de dons, automaticamente nós também pensamos nas línguas. Não, mas vai além das línguas, amém? Podemos dizer que os dons espirituais, eles são dons proféticos, que eleva a igreja a um nível de espiritualidade mais elevada, amém? E o nosso propósito com essa série, não é? Com essa série que se abre a partir de hoje, é exatamente mostrar a você que você precisa buscar com diligência tudo aquilo que Deus já colocou dentro de você. Não, eu vou repetir, você não entendeu, eu vou falar novamente. Tudo aquilo que o Espírito Santo já colocou dentro de você está dentro de você, amém, queridos? Talvez você nunca tenha ouvido isso, porque amados, o grande conflito pentecostal é achar que os dons espirituais, eles vêm de uma maneira assim, espetaculosa, né? Que vem de uma maneira transcendental, olha, porque vai acontecer como aconteceu em Atos 2, vai soprar um vendaval, vai abrir aquela porta, vai ficar aparecendo o poder do Jasper, né? E vai, querido, não tem isso. Porque o Espírito Santo já está em nós. Então toda a plenitude, se o Espírito Santo está em você, toda a plenitude do Espírito já foi colocada em você. Não, você não entendeu, eu vou falar novamente. Toda a plenitude. O que é plenitude? É o completo, é a totalidade. Toda a plenitude do Espírito já foi colocada em você. Pastor, mas então por que a gente vê tão pouco hoje, e tanta contestação, e tantas coisas a respeito dos dons espirituais? É sobre isso que eu quero ministrar hoje. O tema da mensagem é verdades acerca dos dons espirituais. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 1. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 1. Senhor, nós consagramos o mês de março diante do Senhor, consagramos, Pai amado, as nossas quintas de ativação. Eu creio, Pai amado, que vai haver um tratar especial, específico do Teu Espírito Santo na vida de cada pessoa que vai ouvir as ministrações e serão ativados, Pai, não por nós, mas pelo Teu próprio Espírito que já está dentro do coração de cada um. Por isso, Senhor, eu quero pedir que a partir de hoje, tire as escamas dos nossos olhos,
abra nossa mente, Senhor, abra os olhos do nosso coração, para que nós possamos entender, compreender a Tua palavra, apenas a verdade das Escrituras, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? 1 Coríntios 14, versículo 1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem, preste bem atenção à ordem do apóstolo Paulo, e busquem com dedicação os dons espirituais. Vou repetir a primeira parte do versículo. Sigam o caminho do amor, é o primeiro ponto. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Amém? Parte A do versículo, apenas a segunda parte: busquem com dedicação os dons espirituais. Amados, como eu estava dizendo, já entrando na mensagem, há muito conflito, existem muitos conflitos a respeito dos dons espirituais. Até mesmo dentro de nós há grandes pontos de interrogação a respeito deste tema. Amém, queridos? E muita gente fala muita coisa acerca dos dons espirituais. Agora, querido, vamos trabalhar aqui dois conflitos que eu acredito, na preparação da mensagem. Se eu fosse pegar todos os conflitos que giram em torno dos dons espirituais, com certeza nós passaríamos aqui apenas uma hora e pouquinho, só falando e tentando resolver os conflitos. E esse não é o propósito. Mas eu entendo que existem dois pesos, dois conflitos que cercam, que são talvez os mais ávidos, os mais importantes, os mais altos conflitos acerca dos dons espirituais. O primeiro deles, querido, é as manifestações humanas exageradas. Talvez você já tenha visto ou participado de um culto, por exemplo, em que se chuta a cadeira, e joga a cadeira para o teto, e vira aquele negócio, e a gente rolando, e a gente tal. E aquilo, amados, tem-se, Alguns entendem aquilo como uma manifestação do Espírito. Amados, eu costumo dizer que eu particularmente, eu não cresci no mundo, eu não tenho experiência no secularismo, não tenho nenhuma, Eu comecei com 11 anos a ir na igreja, com 13 comecei um processo de conversão genuíno, verdadeiro, e eu cresci dentro da igreja. Então nunca fui em baladinha, rave, essas coisas. Eu não tenho experiência no mundo, mas dentro da igreja, o que você imaginar, eu já vivi. Eu já fui, querido, o meu processo de conversão começou, por exemplo, na igreja batista tradicional. E um processo de conversão começa numa batista tradicional. Eu cheguei até o ponto de tocar pandeiro em vigília para as irmãs rodar no manto. Só para você entender todos os níveis, que Deus nos permitiu chegar, Então, dentro do evangelicalismo, a gente já viveu algumas coisas, E, amados, eu posso afirmar com muita propriedade que grande parte dessas manifestações humanas que nós vemos nada mais é do que um emocionalismo fundamentado em pessoas que estão feridas na alma e precisam sentir alguma coisa. Numa reunião como essa, elas precisam sentir alguma coisa e fazer alguma coisa para que de alguma forma ou de alguma maneira elas possam ser notadas. Você entende isso? E se atribui ao Espírito Santo esse tipo de espetáculo, vamos dizer assim, Onde você não consegue ouvir o Evangelho, Você não consegue ser ativado no que verdadeiramente importa, Então, queridos, esse tipo de problemática acontecia também na igreja de Corinto. Você vai ver no capítulo 2 de 1 Coríntios, a mesma carta que nós acabamos de ler, que a igreja de Corinto era uma igreja que gozava de todos os dons, todos os ministérios. Eles buscavam com avidez. Paulo vai dizer isso, que eles tinham uma certa dedicação na busca pelos dons espirituais. Todavia, no capítulo 14, nós vamos ver Paulo exortando essa igreja, exatamente porque faziam
o uso errado dos dons espirituais e as manifestações que, entre aspas, se atribuía ao Espírito, estava se tornando um motivo de escândalo para aquela cidade. Uma cidade grande, uma cidade portuária, bem habitada, não apenas por moradores, mas por ser uma cidade portuária, recebia muito turismo. E aqueles que encontravam, que participavam de alguma reunião, de alguma forma ou outra, não conseguiam entender nada, não havia uma edificação. Por isso que eu costumo dizer, queridos, quando que eu sei que um mover, ele verdadeiramente é do Espírito? Quando este mover produz transformação. A primeira coisa que acontece com o mover do Espírito é a transformação do nosso caráter, porque antes do dom vem o caráter transformado. E o principal, talvez o elemento principal do ministério do Espírito Santo é nos transformar à imagem de Jesus. Amém, queridos? Os dons espirituais, eles na verdade são entregues para que nós nos tornemos úteis diante da igreja e diante do Senhor, para que nós possamos servir a igreja, para que a igreja ela seja suprida dentro daquilo que ela precisa como corpo de Cristo. Então os dons são estabelecidos para isso, amém, queridos? Mas antes do dom é necessário que haja uma transformação interior. Tanto que nós vamos ver que o Espírito em Atos 2, ele é derramado em pessoas que não apenas reconhecem Jesus como Senhor, mas pessoas que caminharam com Jesus, que tiveram uma caminhada com Cristo, que tiveram as suas vidas transformadas por meio do Evangelho de Cristo. E podemos ver isso através do fruto que o próprio livro de Atos vai mostrar e vai revelar na vida de cada um daqueles homens, seguidos de milagres, sinais, prodígios e também os dons espirituais. Amém, queridos? Então o primeiro conflito que faz muitos de nós travarmos, como por exemplo num culto como hoje, esse mover do Espírito, né? essa liberdade, porque a Bíblia fala que onde é o Espírito de Deus, ali há liberdade, amém? E nós podemos sentir essa liberdade, é uma liberdade tremenda, mas muitas vezes nós travamos. E por que nós travamos? Porque muitas vezes nós temos como referência esse tipo de manifestação humana, amém, queridos? E vai por mim, queridos, falo para vocês com toda tranquilidade, não falo por julgamento, mas falo por conhecimento de causa. De 100%, 98% destas manifestações são manifestações meramente humanas, ou por empolgação, ou por algum motivo, mas grande parte por uma alma ferida, por uma alma não tratada. Amém, queridos? O segundo conflito é o conflito teológico, porque a teologia reformada, talvez a teologia mais antiga do mundo, começando com Lutero e passando por Calvino, acredita que os dons espirituais, eles cessaram, eles acabaram, eles tiveram um tempo de estacionamento na morte do último apóstolo, que foi o apóstolo João, que morreu provavelmente entre o ano 96 e o ano 98 depois de Cristo. Então, a teologia reformada, ela acredita que a manifestação dos dons espirituais não são para hoje. Porque a manifestação dos dons espirituais deu-se no primeiro século da igreja, apenas para que se formasse uma base sólida, chamada Novo Testamento. Então, a partir do momento em que o Novo Testamento já está formado, já está consolidado, já não há mais a necessidade dos dons espirituais. Essa teologia, nós damos o nome, teologicamente falando, de cessacionismo, porque cessou os dons espirituais. Dentro deste conceito teológico, cessou-se os dons espirituais. E verdadeiramente, se nós pegarmos na história da igreja, depois da expulsão dos judeus da sua terra, das terras de Israel, isso aconteceu em 132 e 135 depois de Cristo.
nós vamos ver que o que formou a base sólida da igreja, ainda não havia Novo Testamento. O Novo Testamento, ele foi apenas anunciado em 367 depois de Cristo, e foi consolidado, chancelado em 393 depois de Cristo, no concílio de Hipona. Então até o ano 393 não havia uma consolidação. Então, se não havia consolidação, os primeiros apóstolos já haviam morrido, e todos os apóstolos da igreja, oriundos da circuncisão, judeus, o fundamento dos ensinos apostólicos são a Torá, o Antigo Testamento. Já não havia mais nada, já não havia mais judeus, já não havia mais... O que sobrou para a igreja nesse período? Filosofia. Uma mistura de ensinos judaicos com filosofia grega. E automaticamente, verdadeiramente, as manifestações do Espírito, como os dons espirituais, milagres, sinais, prodígios, se tornaram escassas. A partir de 325, quando a igreja ela se torna uma instituição romana como matriz e suas filiais, a igreja entra num período que nós chamamos, dentro da história da igreja, de um período das trevas, um período em que a igreja se perdeu. Então, verdadeiramente, por muito tempo, os dons espirituais, eles não cessaram, mas ficaram ocultos. A partir do ano 1300, vamos colocar no século XII, a partir do 12º século, quando Wycliffe surge propondo uma reforma na igreja, que a igreja voltasse para as Escrituras. Ali nós conseguimos ver um renascimento, relances do mover do Espírito. E antes de distribuir dons, sinais, prodígios, era necessário que aqueles que crescem retornassem para o fundamento, que são as Escrituras. Amados, dons sem Escrituras não fluem, porque o fundamento dos dons são as Escrituras. Amém, amados? Então, tudo isso eu estou contando para você a título de introdução, para você entender que verdadeiramente, por muitos anos, até 1908, os dons estiveram ocultos, até que surge um homem que, com o desejo ávido, faminto pelo Espírito, começa a buscar os dons espirituais. E a partir daquela busca, que aconteceu nos Estados Unidos, o mundo começou a receber esse mover. O mundo começou a buscar esse mover, inclusive o Brasil. Os primeiros missionários que são oriundos deste mover desceram nas terras de Belém do Pará, no norte do Brasil, e ali inaugurou-se a primeira igreja pentecostal em solo brasileiro, conhecido como Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus, elas são oriundas desse mover do Espírito. E desde que começou-se essa busca pelo Espírito Santo, começou o grande conflito teológico. Os dons são para hoje, os dons não são para hoje. Porque essas línguas que essa turma fala não tem nada a ver. Isso é o glossário, é uma língua que não existe, que não sei o que tem, né? Os milagres não existem, né? Ninguém é usado para fazer milagres. Se Deus quiser ele faz porque ele intervém sozinho. Não existe. Então há muito conflito de pensamentos e de ideias a respeito dos dons espirituais. E isso foi gerando uma certa resistência nas pessoas em relação aos dons espirituais. Amém, queridos? Então, amados, nós precisamos entender com exatidão como fluem os dons espirituais. Qual é o verdadeiro propósito dos dons espirituais? E verdadeiramente eles devem ser buscados. Existe um prazo de validade para os dons espirituais? Eu vim dizer para você que existe, e nós vamos tratar sobre tudo isso. Amém? Então, primeiro ponto, o conflito é real. A ideia deste primeiro culto é trazer exatamente informações bíblicas para você, para que primeiro, dentro de você,
resolva-se todos os conflitos em relação a esse tema, porque a vontade de Deus é que você venha fluir nos dons espirituais, amém? Só que para fluir, imagina, eu não sei se vocês assistiram, acho que foi o Madagascar 3, quando o pessoal invade, né, o território da África lá e coloca um bloqueio na água e a água para, e aí o leão meio esquisito lá chamado Alex, né, vai tentar resolver o problema. O que acontece? O canal está entupido, porque alguém colocou um bloqueio, e enquanto não se rompe o bloqueio, as águas não fluem. Só para você entender. Então é necessário que nessa noite haja um romper de todos os bloqueios, sofismas, pensamentos, ideias erradas, conceitos equivocados a respeito dos dons espirituais, porque eu tenho certeza, querido, essa igreja, ela vai ser a igreja do mover dos dons, querido, e nós vamos levar dom, e nós vamos, aonde você vai chegar, querido, Deus, Ele vai fluir os dons através de você. Essa é a ideia, amém? Então vamos lá, querido. Primeiro, existem diferentes tipos de dons. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 6, vai dizer assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Primeiro ponto: existem 3 ramificações do mover do Espírito. Primeiro, os dons espirituais, que é o que nós vamos tratar nesta série, que são os dons de 1 Coríntios 12. Mas Paulo, ele vai apresentar mais 2 vias do mover do Espírito. O primeiro, os ministérios, que estão constantes em Efésios capítulo 4, versículo 11, quando diz: e Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas também em Romanos 12, ele vai falar das maneiras de atuação. Existem diversas maneiras de atuação. A igreja como um corpo, só para você entender, querido, a igreja, para que as pessoas, para que a igreja entendesse o que significa ser igreja, nós temos 2 tipos de revelação. A primeira revelação é um conceito judaico. Para estabelecer esse conceito, Jesus, em Mateus capítulo 16, vai levar os seus discípulos a uma cidade bem longe, na divisa com o Líbano, chamado Cesareia de Filipe. E ali ele vai de frente com o Monte Hermon e vai explicar: o que as pessoas dizem que eu sou? Ah, tu és Elias, tu és Jeremias ou alguns profetas. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro, na revelação do Espírito: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus, ele faz talvez a mais importante declaração a respeito da igreja: tu és Pedro, um pequeno fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, uma rocha sólida, de frente com o Monte Hermon, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, que é um buraco que tem uma fenda dentro do Monte Hermon chamado Porta do Inferno, Jesus, ele usa aquele exemplo e diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas isso era apenas um fundamento. Quando Pedro começa o seu ministério, para explicar o que é igreja para o povo judeu, ele vai ter que usar talvez o principal símbolo para o povo judeu: o templo. Porque o templo, ele é feito de pedras. Pedras não uniformes, mas pedras informes. Grandes, pequenas, tortas, retas, todas diferentes. E Pedro vai explicar isso quando ele escreve a sua primeira carta no capítulo 2. Quando ele diz: buscai a Cristo, a pedra, e vós também sois pedras. Porque no conceito de Pedro, no conceito judaico, no pensamento judaico, o que é igreja? São pedras, não são tijolos, porque Deus não trabalha com tijolo. Amém, queridos? Fala para o seu irmão isso, fala: Deus não trabalha com tijolo, irmão. Fala: você não é tijolo. Fala: você é pedra.
Pastor, por que não tijolo? Porque tijolo é uniforme, e Deus não trabalha com uniformidade. Deus nunca trabalhou com uniformidade. Por isso que ele escolheu Pedro, um sanguíneo. Ele escolheu João, um fleumático, né? Ele escolheu tudo diferente, tudo porque são pedras. Por que pedra? Porque pedra, exatamente por elas não serem iguais, você vai precisar fazer o quê? Lapidar para encaixar. Por isso que Pedro vai dizer: vós sois pedras vivas. Vós sois pedras vivas, edificados para se tornarem casa de Deus, para oferecer a Ele sacrifícios espirituais. Pedra você lapida. Por isso que, meu querido, você passa por muita encrenca. Graças a Deus eu estou pregando para um povo que, graças a Deus, não tem problema nenhum. Amém? A partir de hoje, quando você enfrentar aquele trouble, aquela treva, você olha assim e fala assim: é o Senhor, né? Está passando a maquita para me lapidar, para poder encaixar no negócio, né? Entendeu, querido? Porque você é pedra. Mas Paulo, ele é chamado para ser o apóstolo dos gentios. E os gentios, diferente dos judeus, tinham um outro tipo de pensamento. E Paulo, para explicar a igreja, para um povo voltado às filosofias, qual é o tipo de revelação que Paulo recebe? Coloca para mim Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Resumindo, Paulo está falando assim: não se acha, irmão. Entendeu? O que Paulo estava resumindo aqui? Você não pode ficar se achando que você é a última bolacha passatempo do pacote. Você não é. Entendeu? Então, cada um tem um conceito elevado. Ao contrário, tenham um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Agora preste bem atenção no versículo 4. Cadê o capítulo? Por isso, versículo 4, querido. Aí, vaso. Assim como cada um de nós, olha a filosofia. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, o que acontece? Versículo 5: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha para o teu corpício, para esse corpo lindo que Jeová te deu. Nenhum é igual, certo ou errado? Os seus dedos da mão são todos iguais? Esse é mais gordinho, esse é mais aqui, esse é o maior, é o pai de todos, né? Tem o furabolo, o pai de todos. Tem esse aqui. Todos eles são diferentes. Mas o que acontece? Olha só, eles estão no mesmo corpo. Olha para a pessoa que está perto de você, ela é totalmente diferente de você. Não só de aparência, amém? Não só de aparência, mas também de caráter, de criação. Somos todos diferentes, mas formamos um só corpo. E cada membro do corpo não está no corpo só para fazer bonito. Por que Jesus deu um cabelo para você? Porque o cabelo é para você ficar bonito. Não, querido, o cabelo não é para embelezar. Até o cabelo tem a sua função. Pois é. Tanto que a Bíblia diz que Deus conhece a quantidade, cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Está no Evangelho de Mateus. Então, amados, cada membro, cada órgão, cada célula do nosso corpo, ela tem uma função. Então Paulo, ele tem essa revelação e ele vai explicar: olha, cada um de vocês, mesmo sendo diferentes, tem uma função específica
no corpo de Cristo. E para isso, Ele estabelece os dons. Então os dons, eles são divididos em dons espirituais, eles são divididos em dons ministeriais, e são divididos em maneiras de atuação, a maneira como eu posso me mover no corpo de Cristo. Muito simples, as formas de atuação: produz serviço para apacentamento, tem a ver com o ministério pastoral. Quando Paulo vai falar em Romanos 12, olha, você que exorta, você que é líder, tal, ali está falando da maneira como se move a igreja. Aquele que tem ministério, o que é ministério? A palavra ministério vem de diaconia, que significa serviço. Então tudo que gera, que produz um serviço na igreja, aquilo é ministério. E aquilo serve para quê? Para servir o corpo de Cristo. Ninguém recebe dom para ser importante, irmão. Fala, oh, irmão, você não recebeu dom para ser importante. Amém? Ah não, pastor, mas é que eu quero crescer, querido. Você quer crescer, come fermento. Porque no reino de Deus, você não vai para cima, querido, você desce. Porque Jesus ensinou assim: aquele que quer ser grande, seja servo de todos. Entendeu como funciona no reino de Deus? Então, queridos, ninguém recebe dom para ser importante. Então os dons, as maneiras de atuação, são serviços de apacentamento. Efésios 4:11 fala do governo e habilitação. Porque no versículo 12 de Efésios 4 vai dizer, por que Ele deu os 5 ministérios? Por que Ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Por que precisa dos 5 ministérios? Porque cada um deles, como diz no versículo 16, na justa operação de cada parte. Coloca para mim Efésios 4:16. Na justa operação de cada parte, o corpo se edifica em amor. Olha lá, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Quando? Na medida em que cada parte, quando o apóstolo está apostolando, quando o profeta está profetizando, quando o evangelista está evangelizando, quando o pastor está pastoreando e quando o mestre está ensinando. Então, na medida em que cada parte realiza a sua função, o corpo se edifica em amor. Amém, queridos? Está ficando fácil para você? Mas eu não quero falar nem de Efésios 4:11 e nem de Romanos 12. Eu quero falar de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 ao 11, vai revelar os dons espirituais. Por quê? Os dons espirituais produzem a movimentação e o alinhamento espiritual da igreja. Por isso que uma igreja que não se move nos dons espirituais se torna uma igreja fria, se torna uma igreja filosófica. Porque o que ativa, o que nos leva, o que nos conduz à movimentação espiritual são os dons espirituais. Foi para isso que eles foram dados. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 a 11 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimentos de Espírito, e a outro, variedade de línguas. Essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Aqui fala exatamente dos 9 dons que nós queremos ativar nesses cultos de quinta-feira. Porque são os dons que fazem, são esses dons que faz você sair de uma dimensão natural e entrar numa dimensão profética. Nós podemos chamar de dons proféticos esses 9 dons contidos
em 1 Coríntios capítulo 12. Porém, querido, todos eles são mal compreendidos. Eu não tenho tempo hoje especificamente para falar sobre cada um deles, mas quero aqui romper algumas ligaduras ou alguns paradigmas que você construiu ao longo da sua vida em relação aos dons. Primeiro ponto, querido, os dons espirituais, esses que nós acabamos de ler, ele é a conexão que estabelece a ligação entre o homem natural e o homem espiritual. Por isso que quando Paulo, por exemplo, vai falar da oração de línguas, ele vai falar o quê? O que farei então? Orarei no Espírito e também orarei com o conhecimento, com a mente. Eu falarei em línguas, cantarei em línguas, mas também cantarei com conhecimento. Nós vamos, quinta-feira que vem, não perca, nós vamos falar qual é a diferença entre orar em línguas e falar em línguas. Amém? Porque existe uma diferença. E é essa diferença que muitas pessoas não conseguem compreender. Então, queridos, os dons espirituais, todos eles são a conexão que estabelece o homem natural. Ele faz a distinção do homem natural do homem espiritual. O homem natural, ele vai buscar o conhecimento, mas o homem espiritual vai viver na luz do Espírito, vai viver pela revelação, vai viver pelo mover dos dons espirituais. Então, são os dons espirituais que fazem exatamente esta conexão, céu e terra, homem natural, homem espiritual, porque você, ao mesmo tempo que é carne, você também é espírito. Obrigado pelo seu amém. Ao mesmo tempo que você é carne, você é espírito. Amém, queridos? Então preste bem atenção. Pastor, me resolve essa equação. Os dons são para hoje. Esses dons aqui, essas manifestações que para muitos se tornam loucura. Para quem não vive, para quem não entende, para quem não busca, nos chama de loucos, nos chama de escalafobéticos, nos chama de qualquer coisa. Porque qual que é a ideia do cessacionismo? Esses dons não são mais para hoje. Esses dons pararam nos apóstolos, e acabou nos apóstolos, e parou nos apóstolos, e estacionou nos apóstolos. Você vai ver, por isso que é importante, amados, você conhecer a Bíblia e não ler os capítulos como se eles estivessem divididos. O contexto, que são capítulos anteriores ou posteriores, que podem ser capítulos posteriores anteriores, ou versículos posteriores anteriores, vai estar a revelação. E no capítulo 13, por exemplo, Paulo, no capítulo 12, ele vai tratando dos dons espirituais. Depois que ele revela os dons espirituais, ele vai falar do corpo, ele vai falar dos ministérios, a partir do versículo 28. Todos serão apóstolos, todos serão profetas, todos terão dons de curar. Mas aí ele fala, no versículo 31, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. E ele vai falar do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, apontando para os dons espirituais. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ou a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada valeria. Porque os dons espirituais, eles precisam se mover para edificar outras pessoas. E quando você trabalha para outro, você está operando em amor. Vou repetir: quando você está usando os seus dons a serviço de outros, você está operando em amor. E Paulo está explicando que você pode falar línguas, você pode falar língua dos homens, língua dos anjos, mas se você não operar tudo isso em amor, não serve de nada. E no versículo 8 ao versículo 10, Paulo vai revelar qual é o tempo da manifestação desses dons. O amor nunca perece, mas as profecias, tratando dos dons espirituais, mas as profecias desaparecerão e as línguas cessarão. Alguns reformados usam esse texto para dizer: existe um tempo determinado.
E verdadeiramente existe, porque Paulo está dizendo claramente: um dia as profecias vão desaparecer, um dia as línguas vão cessar, e o conhecimento também vai passar. Mas olha o que ele diz: pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Agora, qual é o tempo dessa manifestação? Quando, porém, vier o que é perfeito. O que é perfeito já veio? Já voltou? Então não acabou os dons. Enquanto o que é perfeito não vier, os dons não podem parar, porque nós somos imperfeitos. E para se mover em Deus, você não se move com conhecimento próprio, você se move pelo Espírito. Eu vou repetir: como que um homem espiritual se move? Ele se move pelo Espírito. Por isso que Paulo no final ele vai dizer: o que é imperfeito, nós desaparecerá. Porque aí o que vai sobrar vai ser a nossa natureza transformada, novo corpo, novamente. Aquilo que é corruptível será transformado em incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai ser transformado em imortalidade. E se você pegar no contexto, Paulo vai dizer: em parte conhecemos, nós não sabemos tudo. Olha o que ele diz no versículo, pegar aqui, capítulo 13, versículo 12. Agora pois, vemos apenas um reflexo obscuro. Amados, a manifestação dos dons, por mais que ela pareça estranha, é exatamente estar falando do verdadeiro homem que você se tornou em Cristo Jesus. Mas enquanto estamos nessa carne, nós não temos a revelação exata de quem somos. É obscuro. Entendeu, querido? Tá ficando fácil para você? Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Agora conheço em parte, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Então, por causa da nossa humanidade, nós não temos a ideia de quem verdadeiramente somos. Por isso que os dons espirituais, eles vieram exatamente para fazer essa distinção. Você é um homem, é um ser humano. O homem, eu falo humanidade, você é ser humano. Mas existe uma habilitação sobrenatural dentro de você. E esta habilitação é o Espírito que te concede por meio dos dons espirituais. Amém, queridos? Agora, onde estão esses dons? Por que a pergunta é onde estão os dons? Porque muitas pessoas pensam que para receber esses dons, precisa acontecer quase um apocalipse dentro da igreja. Precisa cair fogo do céu nos tempos de Elias. Eu preciso sentir arrepio. Eu preciso fazer. Quem te falou isso? Quem te ensinou isso? E com esse pensamento nós construímos um monte de paredes em torno do nosso coração e do nosso espírito. E muitas vezes o Espírito ele quer nos habilitar a níveis maiores, nos usar de maneira mais explícita, mais esplêndida. Mas porque nós construímos uma redoma, nós não, esse negócio aí, né, não é para mim. Não, esse negócio aí eu acho que não é para mim. Não, esse negócio aí não é para mim. Como não? Se todos os dons por meio do Espírito já estão dentro de você. Então nós construímos uma ideia de que precisa haver uma manifestação para que aconteçam os dons espirituais. Não, querido. O maior milagre para a manifestação dos dons espirituais já aconteceu. O Espírito Santo veio. Amém? Em Atos 2, ele caiu, veio veemente e impetuoso. Mas em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, vai nos dizer o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Preste bem atenção agora.
Primeiro ponto que Paulo fala: Ele nos ungiu. Ele nos ungiu. Você, querido, é ungido. Pastor, para que serve a unção? A palavra unção vem de machá, que tem a ver com óleo, que tem a ver com o Messias. Você é um Messias. Quando fala Ele vos ungiu, está falando você é um Messias. Você é um tipo de Messias. Porque a unção, querido, biblicamente falando, quando se derrama óleo, porque a unção tem a ver com óleo. Quando acontece a unção ela serve para a habilitação. Então quando Paulo está falando, Ele vos ungiu, ele está dizendo o quê? Vocês receberam uma habilitação, vocês receberam poder. Querido, tem um poder habitando dentro de você. Olha o que diz: Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. O Espírito já está dentro de você. Junto com o Espírito Santo que veio morar dentro de você, querido, já está embutido o pacote dos 9 dons. Já está embutido no pacote. Porque ele veio pleno morar dentro de você. Então, querido, dom não é uma fusão que acontece por cima, é um fluir de dentro para fora. Por isso que Jesus disse que aquele que crê em mim, de dentro de si fluirão rios de águas vivas. Que rio é esse, amado? Que rio que é esse que Jesus falou que iria fluir? São os dons. É o Espírito Santo. Você carrega o Espírito, então você não recebe o Espírito, você já recebeu o Espírito. Então agora o que você faz? Você flui o Espírito. Você flui o Espírito. Você flui o Espírito. Não, você não está entendendo, querido. Você flui o Espírito. Você precisa fluir o Espírito. Muito obrigado pelas palmas. Estou comovido com essas palmas. Porque se é para Jesus tem que ser muito mais, querido. Eu não mereço palmas. Se é para Ele, merece muito mais. Só faça se for para Ele. Eu não quero palmas. Eu não preciso de palmas. Eu não preciso de aplausos. Você entende quando a gente fala que é fluir no Espírito? Fluir no Espírito é você andar habilitado. Assim como carteira de motorista. Você não tirou. Quando você tira a carteira de motorista, o que você recebe? Um documento para operar um negócio que tem motor que... Oh, meu Deus do céu. Será que você está entendendo? Mas aí se você quer avançar, você vai fazer um outro cursinho para você ficar habilitado para você dirigir um caminhão, um negócio maior que você. Mas para tudo isso você é habilitado. Você está entendendo, querido? O Espírito Santo, ele não te deu um documento, ele é o documento que te habilita a governar coisas que são maiores que você, como por exemplo os dons espirituais. Amém? Porque não procede de você, procede do Espírito. Então dom não é algo que você recebe mais, é algo que você flui. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Vocês precisam fluir. De dentro de você precisa fluir rios de águas vivas. Você flui o Espírito que já mora dentro de você. Será que você entende isso, querido? Será que você tem consciência do que habita dentro de você? Porque pela ausência desse entendimento, nós paramos. Orar em línguas, isso aí é loucura. Isso aí, acho que Deus não quer para mim. Quem falou? Se Ele já colocou todos os 9 dons que está nele dentro de você, se Ele veio morar totalmente dentro de você, ou você acha que o Espírito Santo veio morar dentro de você e os dons Ele deixou para fora? Olha o que diz 1 Coríntios 12:7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Você pode não ter os 9 dons, você tem disponível os 9 dons, e ele está disponível para você. Todavia o Espírito Santo, ele vai se manifestar de acordo com o bem comum.
Se para o bem comum você precisar fluir nos 9 dons, você vai fluir nos 9 dons. E qual que é o problema? Isso te faz maior que os outros? Não, isso te faz mais servo ainda. Amém, queridos? Então preste bem atenção. Os dons espirituais testemunham, escute isso, a Bíblia. Os dons espirituais testemunham a obra da salvação realizada em nós. Os dons espirituais não salvam, ponto. O que salva é a tua fé em Jesus. Mas quando você crê que Jesus é teu Senhor, você recebe o Espírito dentro de você, amém? Amém ou não amém? Juntamente com o Espírito, que é o poder, descrito em Atos 1, e recebereis poder, quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Esse poder é colocado em nós. E porque esse poder é colocado em nós, e nós fluímos o Espírito, os milagres, os sinais, os prodígios e os dons testemunham da salvação que nós recebemos. Apóstolo, onde está escrita essa loucura? Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação primeiramente foi anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que ouviram. Deus também, preste bem atenção agora, Deus também deu testemunho dela o que? Da salvação, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito, distribuídos de acordo com a sua vontade. Os dons espirituais testificam da salvação que você recebeu. Porque a salvação que você recebeu, junto com ela, veio alguém que é mais poderoso que você, morar dentro de você. Amém, queridos? Agora, partindo já para a conclusão da mensagem, qual o maior impedimento da manifestação dos dons espirituais? Depois que você ouviu tudo isso, sabendo, agora você é sabedor, que todos os dons, eles estão disponíveis não fora de você, mas eles estão disponíveis dentro de você, por meio do Espírito Santo que mora dentro de você. Pastor, então por que as pessoas não conseguem fluir nos dons? Qual que é o maior impedimento? Esse impedimento, Paulo, ele vai exortar ao seu filho na fé, chamado Timóteo. E Paulo vai mostrar o porquê muitas vezes nós e todos os discípulos e todos aqueles que amam ao Senhor não conseguem fluir nos dons espirituais. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo vai exortar Timóteo da seguinte maneira: por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. O que Paulo está falando para Timóteo? Primeiro ponto: você precisa manter viva a chama do dom. A chama do dom, os dons que você recebeu, que você opera. Porque Timóteo era um jovem apóstolo, enviado muitas vezes a várias igrejas, como por exemplo a igreja de Corinto, enviado à igreja de Corinto, para revelar a maneira como Paulo vivia, porque era semelhante, aprendeu, era discípulo de verdade, era filho espiritual de verdade. Mas em algum determinado momento, Paulo, por conhecer Timóteo, talvez estava preocupado porque em algum momento que a igreja vivia perseguição, Timóteo estava com a chama dos dons espirituais se apagando. E Paulo vai exortar ele falando o que para ele? Você precisa manter viva. Deixa eu falar algo para você aqui, já partindo, para fingir que está acabando. Habilitar para os dons é o Espírito Santo que opera, mas manter vivo os dons é tua responsabilidade.
Não adianta você falar assim: ai, Senhor, acende a chama do primeiro amor. Então deixa eu ensinar para você como que se acende a chama do primeiro amor, que está descrito em Apocalipse 2. Como que Jesus ensinou a reabilitar o primeiro amor? Coloca para mim Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Apocalipse 2:4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Como que eu volto para o primeiro amor? Lembra-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no começo. É voltar às primeiras obras, querido. Ai, Senhor, ai, porque a chama do dom apagou. Apagou porque você apagou. Porque receber, você já recebeu, já está dentro de você. Agora, manter vivo a chama dos dons é tua responsabilidade. E por que muitas vezes não estamos fluindo? Primeiro ponto: você deixou de praticar as primeiras obras. Porque o primeiro amor está ligado às primeiras obras. Não adianta você viver igual museu. Ai, eu lembro, nossa, eu orava em línguas. Orava por quê? Porque não está orando mais. Porque o Espírito continua dentro de você. Se é que você está em Cristo. Se você não está em Cristo, então você precisa voltar para Cristo, para o Espírito Santo voltar a operar dentro de você. Mas se você está em Cristo, o Espírito Santo está aí. Por que apagou a chama do primeiro? Por que apagou? O que apagou? O problema não está em Deus. O problema não está nos dons. O problema não está no Espírito. Eu vou te apontar o problema. Você deixou de praticar as primeiras obras. E porque deixou de praticar as primeiras obras, tirou os olhos da onde você não deveria ter tirado e colocou os olhos onde você não deveria ter colocado, a chama do dom, de alguma maneira, está Foi o que aconteceu com Timóteo. Paulo não nos descreve exatamente o que aconteceu com Timóteo, mas ele exorta: lembra-te de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Eu impus as mãos sobre você e sei o que você recebeu. Paulo está dizendo. Agora Paulo vai revelar o porquê que essas chamas se apagaram. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Qual é o maior impedimento do fluir dos dons? O medo. Sabe por que você não flui nos dons que já estão dentro de você? Porque você tem medo. Você está numa adoração, de repente parece que vai vir umas palavras estranhas na sua boca. Você fala: eu acho que é coisa da minha cabeça. Você tem medo. Eu não sei quem foi o incircunciso que colocou esse medo dentro de você. Todavia, eu falo de mim: se por um acaso eu fui o responsável de ter colocado qualquer bloqueio na sua vida em relação aos dons espirituais, eu te peço perdão hoje. Porque pode ser que às vezes nós, que ensinamos e falamos muita coisa, muitas vezes nós colocamos resistência. E eu não quero que você tenha resistência mais. Eu quero que você entenda que os dons estão em você. Eles já estão dentro de você. Mas por que nós não fluímos? Por que a chama do dom em Timóteo estava se apagando? Medo. O espírito que nós recebemos não foi um espírito de medo. Por que você está com medo? O espírito, oh aleluia, o espírito que foi colocado dentro de você não é um espírito que traz medo. Nós temos medo. Quantas vezes você não quis entregar? Deus deu uma palavra para você para entregar para alguém, palavra de sabedoria. Irmão, eu estava orando por você, eu estava no culto, eu senti que eu queria deixar essa palavra para você. Isso é palavra de sabedoria, dom espiritual. Mas muitas vezes o que acontece? Eu acho que é coisa da minha cabeça. Porque você tem medo.
E nós hoje precisamos romper com o espírito do medo. Nós precisamos, eu hoje, no nome de Jesus Cristo, decreto, no reino do Espírito, que todo o poder de medo que se apoderou do seu coração, criando resistência para a recepção e para o fluir dos dons espirituais, eu rompo com ele hoje, eu quebro ele hoje, no nome de Jesus. Por que nós não fluímos? Qual que é o maior impedimento? O medo. Medo. Ai, pastor, mas e se, né? Ai, eu tive um sonho. Qual que é o seu medo? Não significa que porque você sonhou você tem um dom espiritual. Mas muitas vezes Deus está dando palavras para você, Deus está liberando profecias para você, mas você se cala porque você tem medo. Ai, o que o pastor vai pensar de mim? Acho que ele vai achar que eu estou querendo me aparecer. Querido, nós somos aqui, pelo menos a nossa comunidade, nós somos muito bem resolvidos nessa questão dos dons espirituais. Quantas respostas Deus não trouxe a nós, e que não foi por meio dos nossos pastores. Usou um irmãozinho da igreja: apóstolo, eu tive um sonho. E aquele sonho, aquela palavra, era uma resposta de Deus para a nossa vida. Quantas vezes, não foi uma, não foi duas, não foi três. O que nós precisamos romper? Com o espírito da meninice. Por que muitas vezes nós temos medo? Porque um dia nós recebemos um profeta. Quem lembra das irmãs do coque? Eu morria de medo das irmãs do coque, do círculo de oração, porque elas vinham, né? Eis que te digo, servo meu. Quem falou que você precisa fazer isso? Todas as profecias na Bíblia que foram entregues para alguém, foi entregue no olho. Não precisou expor para ninguém. Palavra se entrega olhando nos olhos. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios 14. Quando ele diz: quando vos reunis, um tem salmo, um tem hino, um tem línguas, todos podeis profetizar. Olha o que Paulo diz para a igreja: todos podeis profetizar. Eu posso falar a verdade para você aqui nesse culto? Todos vocês são profetas. Todos podeis profetizar. O que não pode acontecer? Bagunça. O que não pode haver? Meninice. É com isso que Paulo está rompendo. Paulo não está dizendo que não é para operar nos dons espirituais. Tanto que lá em 1 Coríntios 14 ele vai dizer o quê? Não proíba o falar em línguas, e deixa a profecia fluir. Porém, façam tudo com ordem e decência. Aí os santarrões pegam ordem e decência para falar que é roupa. E não é roupa, é dom. O texto, Paulo está falando de dom, não está falando de roupa. Aí colocaram um monte de coisa na sua cabeça. Quando o Espírito Santo quer começar a se mover através de você, e não é só na igreja. Quantas vezes você não estava na escola, no trabalho, na faculdade, e você olhou para uma pessoa e Deus te deu aquela palavra, e de repente aquela palavra é a chave que a pessoa precisa, e você, por medo, ai, é coisa da minha cabeça. Querido, você não tem o Espírito dentro de você? Eu vou perguntar novamente: ele não está dentro de você? Qual é o seu medo? Qual é o medo? Fala para você mesmo: aonde está a prisão? Onde você está aprisionado nesse medo? Quem foi que te aprisionou? Para você não fluir nos dons. Já parou para pensar que você pode fluir em palavra de sabedoria? Você pode fluir em palavra do conhecimento. Irmão, eu estava ali e eu tive uma visão com você. Eu tive algo a teu respeito. Você está passando por isso e por aquilo. E Deus manda falar para você isso e aquilo. Palavra do conhecimento. Quem falou para você que você não pode estar lá, alguém doente, a pessoa está desesperada, com pedra no rim, com não sei o que.
E você não precisa colocar a mão na cabeça, você dá a mão para aquela pessoa, vamos orar juntos. Tem um filme agora na internet, eu não sei se é antigo, eu também não consegui assistir ele, mas peguei apenas lances. A menina que acreditava em milagres. Ela pegou na mão do menininho aleijado, do menininho que estava na cadeira de roda, desenganado pelo médico, e fez uma oração por ele. E o pé do menino começou a se mover. Por que não pode acontecer com você? Onde está o problema? Medo. Sabe por quê, querido? O medo está te aprisionando. Você precisa romper com o espírito do medo. Porque o espírito que você recebeu, olha o que Paulo vai dizer, e aqui nós fechamos a mensagem. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder, amor e equilíbrio. Esse é o poder que opera dentro de você. Esse é o espírito que já está dentro de você e que você precisa pôr para fora. Amado, você precisa colocar esse leão para fora que está dentro de você. Tem um leão dentro de você que está parado. Tem um leão dentro de você que parece que está dentro de uma redoma, e esse leão quer sair para fora e você não quer deixar. Se coloca de pé para a gente fingir que está acabando.